Fala galerinha do canal do Barba, tudo bem com vocês? Bora para mais um vídeo de análise no mundo do basquete, precisamente na WNBA. Temos aí 3 jogos hoje no dia 10/9, mais 3 jogos amanhã no dia 11/9 para falarmos sobre. Mas antes de tudo isso, deixe seu likezão, compartilhe com o máximo de pessoas que você conseguir. E se você não é inscrito ainda no canal do Barba, se inscreva agora. Esse é um vídeo com as odds da nossa querida BetBrack, que tá ficando de cara nova, tá trocando de roupa aos poucos, né? Já temos a nova exchange aí disponível, já também teremos um novo Sportsbook, então tem muita novidade chegando na nossa querida BetBrack, então vamos falar muito sobre a nossa querida WNBA, né? E vamos lá, começando com... Temos aqui 3 joguinhos hoje, dia 10, né? E também temos 3 joguinhos amanhã, começando agora com Atlanta Dream contra o nosso querido Minnesota Lynx. O nosso querido Atlanta Dream atrás dessa última vaga nos playoffs, né? Vamos passar aqui na tabela rapidinho. Atlanta Dream nesse momento em nono, um jogo a menos, uma vitória a menos que o Chicago Sky. Atlanta Dream que tinha a vitória no último jogo em mãos, tomou essa virada aqui, ó. 22-21 no terceiro quarto, 24-21 no último quarto. Deixa eu ver como foi. Olha, o empate veio em lance livre, cara. Não. Deixa eu ver como foi o empate. Ó, faltando 18 segundos veio o empate do Indiana Fever, que levou prorrogação e venceu. E por conta dessa derrota e da vitória do Chicago, ficou aí um jogo a mais para Chicago. Faltando aí 5 jogos para cada equipe, né? Tá tudo em aberto ainda, Chicago também sofrendo com lesões. Mas vamos falar agora do Atlanta, que enfrenta o segundo colocado Minnesota Lynx em casa, né? O Minnesota Lynx ainda que briga para se manter nessa segunda colocação, ter uma vantagem de mando de quadra dentro dos playoffs. Já jogaram 3 vezes nessa temporada, foram 3 vitórias do o Minnesota Lynx, mas lembrando que esses 3 jogos ocorreram antes da pausa da competição para as Olimpíadas. O que ocorreu pós-Olimpíadas? A Henny Howard, que é a cestinha da equipe, que é essa jogadora aqui, ó, com média de 18 pontos, perdeu acho que os últimos 10 jogos antes da pausa das Olimpíadas, incluindo jogos contra o nosso querido, deixa eu ver aqui, Minnesota Lynx, né? Deixa eu ver aqui os jogos que ela perdeu, ó. Ela perdeu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Né? Então, ficou de fora aí. E também teve o crescimento da Alicia Gray e a Tina Charles, jogadora aí histórica na liga, né? Sendo mais constante também, tendo um bom desempenho. Resumindo, né, o Atlanta Dream melhorou no geral, mas vai enfrentar uma equipe aí que briga, como eu falei, por essa segunda colocação, né, um jogo importante também para o Minnesota Lynx. Qual que é o meu pensamento aqui em investimento? Cara, eu nesse momento acho que tá justo as linhas, nesse momento é o menos 4 para o Minnesota Lynx e mais 4 para o Atlanta Dream. Eu ficaria interessado num handicap positivo maior para o Atlanta Dream em live, tá? Se apareceria um mais 10, mais 10,5 em live, eu acho interessante. Fora isso, para mim está correto. Se não aparecer isso em live também, eu ficaria quietinho, porque é um jogo muito acirrado e muito importante para o Atlanta Dream. Então eu acredito que o must win, né, e o fator casa se equilibram com a qualidade técnica e tática do Minnesota Lynx, que é acima do Atlanta Dream hoje. Então, apenas esse handicap positivo em live me interessa. Fechou? Próximo jogo aqui entre Dallas Wings contra o New York Liberty, né? Estamos falando do 11º colocado, já eliminado Dallas Wings, contra o primeiro colocado, já classificado. A única briga hoje do nosso querido New York Liberty é se manter na liderança. Ainda não está assinado o atestado de líder da competição. Aí terá todos os mandos de quadra a mais, né,
nos jogos de playoff até as finais. Começa as rodadas de playoff jogando em casa e em caso de empate fecha o jogo decisivo jogando em casa também. Por isso é muito importante essa liderança aqui do nosso querido New York Liberty, que venceu todo mundo na temporada, perdeu apenas 6 jogos. Claro que a linha seria alta nesse momento, uma linha de menos 10, com odd de 1,92 na BetBravo para o New York Liberty. Mas o que eu gosto aqui, cara, é do over, não tem como. Over 173,5 a 1,82 com 0,75 unidades. Nosso querido New York Liberty tem uma média de 85,3 pontos de ataque, né? Tem aí um segundo melhor ataque da competição e vai enfrentar a equipe com a pior defesa, que é o nosso querido Dallas Wings, que sofre em média 91,10 pontos por jogo. Para vocês terem uma noção, vamos aqui nos últimos jogos na casa do Dallas Wings, a quantidade de pontos que saíram, tá? Rapidamente aqui. Só o Dallas Wings jogando em casa, 90-86, 93-100, 94-73, 93-90, 113-110 e 109-91. Então, o nosso querido New York Liberty, que não é uma equipe que tem tantos jogos overs assim, porque tem uma boa defesa, mas vai enfrentar uma equipe com uma defesa horrível e também sem responsabilidade nenhuma na competição, né? Então, as jogadoras do Wings estão mais se despedindo da temporada do que qualquer coisa, então eu gosto desse cenário de over. Tá? E claro, no live, se aparecer uma vitória aqui, um -2, -3 pro New York Liberty, eu acho interessante porque, como eu falei, a equipe ainda briga por assinar, como eu falei, essa liderança aí e terminar a temporada regular como primeiro colocado. Fechou? Próximo jogo é entre Connecticut Sun e o Los Angeles Sparks, um jogo que acabou de acontecer, né? Essas duas equipes se enfrentaram no último domingo. Vitória de virada e mais complicada do que o imaginável do Connecticut Sun, que venceu aí por 79-67. A gente pode ver que o jogo foi literalmente decidido no último quarto, 24-9 o último quarto, contra o Sparks, que é realmente não só a pior equipe na classificação, mas dentro de quadra também se mostra a equipe mais fraca, com menos qualidade técnica, com menos qualidade individual. Talvez para a próxima temporada, o Rick Jackson, que é novato nesse ano, esteja mais preparada. Vai ter também a volta da Cameron Brick, que foi a terceira escolha do draft dessa temporada e rompeu o ligamento do joelho. Tem a Danica Ramsey, realmente sendo essa talvez principal pontuadora ao lado da Jackson. Então é uma equipe que está em formação. Essa última colocação, no final das contas, é boa para os Los Angeles Sparks, porque tem uma vantagem e possível primeira escolha do draft para a próxima temporada, pegando aí a melhor jogadora da Liga Universitária Americana, né? Então, já desclassificado, aqui uma linha também alta, né, para o favorito, que é o esperado. Estamos falando aí de -11,5 para o Connecticut Sun. Eu acho alta, tá? Duas coisas que eu acho interessante aqui. Eu gosto desse under 159,5 a 1,67, tá? O Connecticut Sun, apesar de ter se tornado uma equipe mais ofensiva com a chegada da Marina Barbary, sofre apenas 74,1 pontos por jogo e vai enfrentar uma defesa que faz um ataque que faz apenas 78,6. E tem um certo costume de quando duas equipes se enfrentam de forma seguida, assim, se enfrentaram domingo, já vão se enfrentar hoje novamente, a tendência do jogo ser mais estudados, mais lento. Então eu gosto aqui desse under 155,5, tá bom? Uma odd de 1,77 com 0,75 unidades. Fechou? Agora vamos viajar para o dia 11, onde temos aí 3 jogos e também temos entrada. Deixa eu ver aqui. Dia 11. Temos aqui Indiana Fever contra o Aces, temos o Chicago contra o Mystics, o Sparks joga novamente contra o Storm. Começando com o Indiana Fever e Las Vegas Aces. Nosso Indiana Fever que teve um excelente pós-Olimpíadas, né? Estamos aí falando dos últimos 10 jogos, para vocês terem noção, foram 8 vitórias, né? Derrota apenas contra o Lynx em casa, de virada, que deu uma bobeira aqui, e também 2 vezes pro Lynx, né? Que provavelmente será o adversário,
Era para ser o Lions, mas agora é o Connecticut Sun. Talvez tenha até fugido do Lions o senhor Indiana Fever, né? Brincadeira, foi por conta que o Connecticut Sun aqui deu uma derrapada. Mas enfim, contra esse Las Vegas Aces, atual bicampeão da WNBA, porque a linha, meu Deus do céu, está apenas mais 1,5 para o Indiana Fever, né? A ideia aqui é o Aces ser muito mais favorito. Mas a Aja Wilson, né, que é a principal jogadora da liga, né, tem 28 pontos de média, quase uma jogadora. Se ela eu fico brincando, se ela joga na NBA, ela passa de boa, joga em qualquer equipe da NBA. É uma jogadora muito diferente. Ela tá contundida. No último jogo ela chegou com a bota protetora no tornozelo. Às vezes não é nada sério, mas para essa reta final, como equipe já classificada, é bom evitar a fadiga, né? Então, o que eu gosto para esse jogo? Eu vou esperar um handicap um pouco melhor aqui, um handicap mais positivo aqui pro Indiana Fever em casa, tá? O nosso querido Aces, qual que é a briga dele na tabela? Se manter na quarta colocação. O Seattle Storm agora vai ter um adversário fraco, que é o Los Angeles Sparks, que vai vir de back-to-back. Então, caso o Aces derrape, o Seattle Storm empata em número de vitórias e também vai ficar empatado em número de derrotas caso o Aces for derrotado, né? E qual que é a briga entre essas duas equipes aqui que é interessante? A quarta colocação. O quarto enfrenta o quinto, mas o quarto tem uma vantagem de começar a série de playoff jogando em casa. E como eu falei, no jogo decisivo é decidido na casa de quem tiver a melhor qualificação. Então, um jogo importante, querendo ou não, para o Aces. Mas eu gosto aqui de buscar um handicap positivo para o nosso Indiana Fever embalado no live, tá? Essa é a minha dica para vocês. Próximo jogo é entre Chicago Sky e Washington Mystics, um jogo que vale muita coisa para ambas equipes. Vamos vir aqui para a tabela para vocês entenderem. O Chicago Sky é hoje o 8º colocado, o Washington Mystics hoje o 10º colocado. O que separa essas duas equipes são apenas 2 jogos, faltando 5. O Chicago Sky vencendo o Washington Mystics nessa rodada em casa, praticamente elimina a Suns do Washington Mystics, muito por conta de tabela e de futuros adversários também. Ficaria muito, não, matematicamente não, mas ficaria muito difícil para o Washington Mystics. O Chicago vem sofrendo com uma ausência bem importante, que é da sua principal reboteira, talvez a sua principal jogadora de renome, assim, que seja a Ranger Reese, que é a segunda cestinha da equipe, tem aí uma média de 13,10 rebotes por jogo. Mas, mesmo assim, jogando em casa, é uma equipe que contra o Washington Mystics pode sim igualar o jogo. Para vocês terem ideia, o mercado abriu em 2,10 a vitória do Chicago, nesse momento já está 1,62. Não tem nenhuma notícia de desfalques ainda pelo Washington Mystics, mas essa alteração de linha não acho que é porque alguém pesou a mão no Chicago Sky, e sim porque realmente o Chicago Sky tem alguma vantagem. Pode ser que tenha alguma jogadora do Washington Mystics aí como dúvida, mas aqui eu acho realmente interessante esse menos 1,5 Chicago Sky para vencer o jogo. Esse menos 1,5 a 1,72 do Chicago Sky para vencer o jogo por pelo menos 2 pontos ou mais. É um jogo muito decisivo. O Washington Mystics também vem embalado pós-Olimpíadas, vem. Mas o Chicago Sky, com a Shanette Carter, que voltou no último jogo e já anotou 25 pontos, o Chicago Sky consegue sim brigar de igual para igual com o Washington Mystics, tá? Então, vitória aqui do Chicago Sky por 2 pontos ou mais, com uma odd de 1,72 com 0,75 unidades. Fechou? Vamos para o último jogo da noite. O Sparks em back-to-back vai enfrentar o Storm. Nesse momento a linha é de menos 9,5 Seattle Storm. Não é a equipe que costuma ter um bom desempenho fora de casa. Vendo aqui os últimos jogos fora de casa do nosso querido Seattle Storm, são 4 derrotas e apenas 2 vitórias. Vai estar enfrentando a pior equipe da liga, como eu falei? Vai sim. Mas ainda não gosto desse handicap muito alto. Vamos ter paciência e esperar, quem sabe, aparecer um handicap melhor aí a favor do Seattle Storm, que tem tudo para vencer esse jogo. O Seattle Storm em casa cumpriria esse handicap assim, sem ver quem está atrás. Mas fora de casa eu fico um pouco mais receoso, então vou esperar uma linha melhor. Fechou, galera? Tamo junto, valeu, é nóis!